Fala pessoal, grande abraço do professor Evaldo Mundarito. Vocês sabem que eu costumo usar aqui as minhas redes sociais para difundir o conhecimento histórico, tanto a história do Brasil, como das Américas, como também a história mundial. E a história do Brasil, particularmente, me fascina muito. Vários momentos da história são muito interessantes e riquíssimos e merecem, né, uma análise um pouco melhor, um pouco mais aprofundada. Deixa eu comentar com vocês aqui nesse vídeo o chamado movimento abolicionista no Brasil durante o século XIX, especialmente durante o governo do imperador Dom Pedro II. O Dom Pedro II governou o Brasil por 49 anos seguidos, desde 1840 até 1889, quando aconteceu o golpe militar conhecido como Proclamação da República, que derrubou o Império, a monarquia, e implantou a República do Brasil. Durante o segundo reinado, aconteceu o chamado abolicionismo, ou movimento abolicionista, que foi um movimento nacional em defesa da abolição da escravidão no Brasil. Foram décadas de debates, décadas de discussões acaloradas sobre a abolição da escravidão ou a sua manutenção no Brasil. É importante lembrar que vários segmentos sociais aderiram ao abolicionismo. E alguns aqui eu vou citar para vocês. Primeiro, o Exército. O Exército voltou da Guerra do Paraguai, a partir de 1870, com uma defesa do abolicionismo. Porque o Exército defendia a ideia de modernização não só do próprio Exército, mas também da sociedade brasileira. E via a escravidão, o trabalho escravo, como uma anomalia, como um sinal, um sintoma de atraso na sociedade brasileira. Além do mais, muitos escravizados foram convocados para a Guerra do Paraguai e lutaram bravamente ao lado do Exército Brasileiro lá naquele conflito. Então, o Exército foi uma importante instituição que aderiu ao abolicionismo, pressionando por legislações, por ações que levassem ao fim da escravidão. Mas não foi só o Exército. Também havia setores de classe média urbana que também, por razões econômicas e humanitárias, defendiam o fim da escravidão. Classe média formada por professores, jornalistas, advogados, como o grande líder Luiz Gama, escritores, profissionais liberais, funcionários públicos. Esses setores da classe média também eram abolicionistas. Também, em grande parte, defendiam o fim da escravidão, por achar também, claro, como o Exército achava, que a escravidão era um sintoma de um país arcaico, obsoleto, atrasado, bastante ultrapassado e tal. Tá? Então, o Exército aderiu ao abolicionismo e as classes médias urbanas também. E além desses dois grupos, um terceiro, fazendeiros com mentalidade mais moderna para a época, especialmente cafeicultores paulistas, que já estimulavam a vinda de imigrantes europeus para o Brasil, e usava a mão de obra europeia, e o Brasil caminhava para a mão de obra assalariada. Então, esses fazendeiros paulistas, esses cafeicultores paulistas, eles defendiam muito mais a entrada de imigrantes assalariados do que propriamente a manutenção do trabalho escravo. Então, esses três setores foram fundamentais para pressionar o imperador e também o parlamento brasileiro, na época o nome do Congresso Nacional, na monarquia chamava-se parlamento, a aprovar leis que gradualmente, que aos poucos fossem abolindo a escravidão no Brasil. Mas é importante ressaltar aqui que não apenas exército, classes médias e cafeicultores paulistas aderiram ao abolicionismo. É importante lembrar dos próprios movimentos de negros libertos, e também de escravizados, ações que eles também organizavam, como, por exemplo, grandes manifestações de rua com apoio dessas classes médias e tal, a formação de quilombos, comunidades de escravizados que fugiam
né, para viver numa sociedade ali à parte, revivendo a cultura africana. Enfim, os quilombos em todo o território brasileiro foram importantes como instrumento de pressão também. Então foram sendo aprovadas várias leis, né, chamadas leis abolicionistas, né, a partir, sobretudo, de 1870, e 18 anos depois, em maio de 1888, a princesa Dona Isabel assinava a Lei Áurea, que oficialmente abolia a escravidão no Brasil. Nesse período de 1870 até a abolição, 1888, né, foram 18 anos, foram aprovadas 3 leis importantes, né? A Lei do Ventre Livre, de 1871, a Lei dos Sexagenários, de 1885 e, finalmente, a Lei Áurea, de 1888. Embora a Lei Áurea tenha sido um avanço jurídico importante, tornando ilegal a prática da escravidão no Brasil, ela trouxe 2 problemas importantes que eu quero destacar com vocês. Primeiro, a Lei Áurea liberta os cerca de 700 mil escravizados que ainda havia no Brasil, mas sem indenizar os donos de escravos, não é? Que investiram capital para comprar aquelas pessoas que foram transformadas em pessoas escravizadas, né? Esses escravistas, que eram monarquistas, acabaram, por retaliação, a apoiar o movimento da República. Portanto, não é? eram monarquistas que, por retaliação, passaram a apoiar a República porque não foram indenizados com a Lei Áurea. E o segundo aspecto da Lei Áurea é que ela foi assinada sem nenhuma integração social dos libertos, né? Os escravizados foram libertos, mas foram abandonados à própria sorte, ficaram à margem da miséria, abandonados pelo poder público, sem terra, sem acesso à terra, sem acesso a trabalho, não é? Inclusive podendo ser punidos por mendicância ou vadiagem se fossem encontrados perambulando pelas ruas dos centros urbanos, né? Então a Lei Áurea teve esses 2 problemas, mas juridicamente ela foi importante, claro, por causa da extinção, né, jurídica da escravidão no Brasil. Então aprofunde esse movimento abolicionista lá no século XIX no Brasil, no reinado do imperador Dom Pedro II, especialmente nas décadas de 1870 e 1880, até a assinatura e sanção da Lei Áurea, lá em 13 de maio de 1888. Abraços pedagógicos.